Ministro, eu gostaria de voltar um pouquinho mais para continuar, melhor dizendo, no assunto das eleições, né? Porque a maior parte dos candidatos, apoiada pelo presidente Bolsonaro, foi derrotada nas urnas. A gente viu aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, o Crivella está mais de 30 pontos atrás do Eduardo Paes. E muitos analistas, não só de esquerda, mas inclusive partidos de centro, analisaram essas eleições como uma vitória, como representando a vitória dos partidos de centro, da política tradicional. Muitos prefeitos foram reeleitos ou estão no segundo turno, o contrário daquela onda antipolítica, a eleição dos extremos que havia acontecido, começado em 2016 e se consolidado em 2018. Eu queria saber a sua leitura, que recado saiu das urnas e se de alguma forma o bolsonarismo saiu derrotado ao não conseguir eleger os candidatos que o presidente apoiou. Amanda, eu vejo hoje muito uma leitura em cima daquilo que a pessoa escreve e quer que aconteça. Então você acaba vendo muitos jornalistas militantes que eles fazem uma avaliação em cima daquilo que ele acha que está acontecendo, que infelizmente não é a realidade. O que existe hoje de fato é que o Bolsonaro continua com o mesmo número, quer dizer, um pouco maior do que um mês atrás, por exemplo. Ele está crescendo sua aprovação. O presidente Bolsonaro, ele proibiu que todos os ministros entrassem nas eleições. Ele sugeriu, ele pediu, né? Não que baixou um decreto para os ministros, mas assim, se ele quisesse entrar nas campanhas, ele pedia para que eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Norte, junto com o Rogério Marinho, fosse para lá, o ministro Tarcísio entrasse, a ministra Tereza fosse para o estado dela, os deputados que o apoiam mais de perto fossem fazer campanha, e ele não fez. Muito pelo contrário, ele fez um aceno. Ele gravou vídeos, ele fez lives, né? Ele fez um aceno, né, em 3, 4 lives, 5 lives, para pessoas que ele gosta. E os eleitores dele, a maioria deles conservadores, em nenhum momento ele falou, se você prestar atenção, nas lives dele, ele disse, hoje ninguém transfere voto. Eu transfiro no máximo 5 a 6%. Ele repetiu isso em várias vezes, ninguém falou isso nas análises. E hoje os partidos de centro compõem a base do governo. Ele avalizou muitos desses partidos. Qual é o partido do Bolsonaro? Nenhum. Ele está sem partido. Qual o partido que foi derrotado? Convite, né? Vários partidos estão fazendo convite a partir das eleições agora. Mas se você agora vê, se Bolsonaro tivesse um partido e que se ele tivesse ido em loco para as cidades, né? Porque quando você via que Lula apoiava um candidato, ele ia lá. Ele ia lá em Mossoró, fazia um comício. Bolsonaro fez 4 vídeos ali e eu acho que ele tem um faro político maior do que muitos políticos tradicionais. Em nenhum momento ele gravou achando que poderia alterar resultado, muito pelo contrário. Então, assim, muita gente tem uma visão diferente do presidente. Tanto é que ele disse na live, se ele fala que vai transferir de 5% a 6%, é porque ele sabe que aquela eleição de 2018 foi uma eleição atípica. Eu acho que só vai acontecer outra dessa daqui a uns 50 anos, 40 anos, 20 anos. Porque a figura do Bolsonaro é muito forte. Ele é muito forte. Por quê? Porque ele começou lá atrás a debater o politicamente correto, enfrentou o politicamente correto, discutir valores, num momento em que ninguém fazia isso. Todo mundo estava caminhando para um Brasil que a gente vivia dentro de uma caixinha, e se falasse qualquer coisa fora dela, a gente era excluído, cancelado. Você não conseguia mais nem contar uma piada, se dirigia a uma pessoa brincando, que você podia ser mal interpretado. E o Bolsonaro enfrentou isso. Ele fez, não tem coisas que tem maldade, tem coisas que não tem. Entendeu? Ele pegou a pauta do discutir aborto, a pauta conservadora, a maioridade penal, desarmamento da população. Então, assim, o Bolsonaro, ele viajou o Brasil inteiro. Enquanto as pessoas estavam em casa nos finais de semana, ele estava nos aeroportos, ele estava nas rádios, dando entrevista aqui. Quantas vezes ele veio aqui na Rede TV dar entrevista nesses últimos anos? Então, a figura dele é muito forte. E isso ficou provado, aonde muita gente acha que elegeu o Bolsonaro. Não foi. O Bolsonaro se elegeu. E as pessoas, naquele momento, porque ele travou uma briga muito forte, né, principalmente com a esquerda, quem estava ao lado dele naquele momento, muita gente surfou aquela onda. Mas hoje não, as pessoas vão avaliar os candidatos. Tanto é que o Bolsonaro não será mais avaliado como um candidato, não. Quem vai ser avaliado dele em 22 é o governo dele.
se o governo foi aprovado, né, que está sendo. Então, é ele contra ele mesmo. Não dá tempo de surgir um líder em 2 anos que venha conquistar o país. Não é assim fácil. Ele conquistou, ele galgou ao longo de muitos anos.